Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 68, verso 11. Nós vamos ler somente a primeira parte do versículo. Amém? Os irmãos abriram aí, acharam? Se tiver alguém do seu lado que não tenha achado ainda o texto, ou esteja sem Bíblia, por favor, ajude ele aí, tá bom? Salmo 68, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu a palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar. O Senhor deu a palavra. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre um assunto muito importante das Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre as próprias Escrituras Sagradas. Portanto, o título da mensagem de hoje é A Necessidade das Escrituras. Nós vamos tratar da Bíblia como livro e vamos tratar da Bíblia como palavra de Deus. Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta concernente ao assunto que nós vamos falar, fiquem à vontade para levantar a mão, nós vamos prazerosamente responder a pergunta dos irmãos com a graça de Deus. Amém? Muito bem. Meus irmãos, eu quero começar aqui essa mensagem dizendo que Deus ele se revela ao homem de diversas maneiras diferentes. A Bíblia diz que Deus ele se revela por meio da natureza. Se nós olharmos o Salmo 119, a Bíblia diz: porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que os atributos de Deus podem ser conhecidos por meio da natureza. Só que existe um problema nessa revelação. A revelação natural de Deus, a revelação de Deus na natureza, ela não tem a capacidade de salvar. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro diz aos homens que ouviram a pregação dele que não existe outro nome pela qual nós devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Portanto, a salvação ela pode vir somente pela pessoa bendita de Jesus. E na natureza, quem é aqui que olha para a nuvem e consegue enxergar na nuvem João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na natureza nós não conseguimos enxergar isso. O que é que nós conseguimos enxergar através da natureza? Nós conseguimos enxergar na natureza que existe um Deus. Nós conseguimos enxergar na natureza que existe um Deus que é todo-poderoso. Alguns conseguem enxergar que Deus ele quer se relacionar com o homem, mas você não consegue enxergar através da natureza que esse Deus todo-poderoso que quer se chegar ao homem é Jesus. Você não, através do conhecimento natural, você não tem esse conhecimento. Deus ele se revela também por intermédio da consciência humana. Ora, quem é que diz para mim e para você, dentro do nosso coração, que o que nós estamos fazendo é certo ou errado? Aí você diz assim: bom, eu sei o que é certo e o que é errado porque minha mãe me ensinou. E ela pergunta: quem ensinou para tua mãe? Aí você vai dizer: a mãe dela. Quem ensinou para a mãe dela? E nós vamos voltar, até chegar em Adão e Eva, que quem ensinou eles foi Deus. Portanto, a consciência humana, ela é uma coisa natural. Deus se revela através da consciência humana, mostrando uma moral, um padrão de moral e de ética do homem. Em todas as nações do mundo, matar é errado. Alguns podem dizer que você pode matar por vingança, alguns abrem uma exceção, mas o princípio é o mesmo: matar é errado. Fazer mal ao próximo é errado. Ora, mas quem disse que fazer ao próximo não é a lei da evolução humana? O mais forte sobrevive, o menos forte ele perece, morre. Quem ensinou para nós então que é errado nós fazermos mal a outra pessoa para benefício próprio? É Deus pela nossa consciência falando conosco. Mas a consciência também não pode salvar. Consciência humana não pode salvar. Sabe por quê? Porque mesmo você e eu, nós, tendo a consciência
a consciência que Deus colocou no nosso coração, mesmo assim nós fazemos coisa errada. É verdade ou não é verdade? Mesmo assim nós pensamos coisa errada, é verdade ou não é verdade? Então veja, o ser humano, por mais que ele seja voltado a saber o que é certo e o que é errado, ele sempre se inclina para as coisas erradas, porque ele tem a natureza pecadora. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então a revelação de Deus na natureza não pode salvar. Deus te abençoe. A revelação de Deus na natureza não pode salvar. E a revelação de Deus na consciência humana não pode salvar. Portanto, Deus ele se encaminhou de dois meios para que o homem, por meio dessa revelação, fosse salvo. Quais essas duas revelações? Primeiro, Deus se revelou por meio da sua palavra. Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então tudo que foi registrado nas Escrituras serve para nós como esperança. Quantos já ouviram falar por aí, por exemplo, que os erros ensinam, ou que nós aprendemos com os nossos erros? Ninguém nunca ouviu? Ouviram? Muito bem. E se eu disser para vocês que a Bíblia manda a gente não aprender com os nossos próprios, não só aprender com os nossos próprios erros, mas nós devemos aprender com os erros dos outros. Se você está andando por um caminho e no mesmo caminho volta alguém, e esse alguém diz para você: olha, não anda por aí porque eu acabei de tropeçar numa pedra, eu bati a cabeça e caí num buraco profundo. Aí você vai dizer assim: não, eu preciso aprender com os meus erros, então eu vou continuar. Não. Se você viu que ele errou naquele caminho, o que você deve fazer? Desviar daquele caminho, ou estar com cautela naquele caminho. As Escrituras, elas são para nós uma revelação de Deus, para que nós não cometamos os mesmos erros que os homens na Bíblia cometeram. Se Abraão cometeu o erro de omitir, por exemplo, que Sara era sua esposa, veja, Abraão não mentiu. Ele disse que Sara era sua irmã, mas ao mesmo tempo que ela era irmã, ela também era esposa de Abraão. Então ele não mentiu sobre o fato dela ser irmã, mas ele escondeu o fato de ela ser esposa. E naquela circunstância específica, aquela omissão ia causar um grande mal para Abraão, para Sara, e causou um grande mal. Então veja, está registrado nas Escrituras para quê? Para que nós, olhando para o erro de Abraão, nós nos desviemos dele. A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Vai traduzindo para um termo mais fácil de entender. Se os pecadores vierem até você tentando te seduzir, se você sabe que é errado, não acompanha. Não vai. Então a Bíblia está para o nosso ensino. E é através das Escrituras que nós conhecemos a maior revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Não, é através da palavra de Deus que nós conhecemos a maior revelação de Deus, que é... Não, é uma pessoa. É uma pessoa, veio à terra, Jesus. Vamos abrir aí para os irmãos verem? Alguém leia para mim, por favor, Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que o autor aos Hebreus está falando? Olha, no Antigo Testamento, Deus falou com os homens por meio de Isaías, por meio de Daniel, por meio de Ezequiel, por meio de Oséias, mas agora ele não enviou mais representantes. O próprio Deus desceu na pessoa de Jesus e se revelou aos homens. Lá em João capítulo 14, os irmãos vão lembrar, versículos 6 em diante, Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Um pouco mais para frente, Filipe vai dizer assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso só nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Continua. Vocês fecharam o livro de Hebreus? Fecharam, né? Lê o versículo 3, alguém para mim, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja o que o versículo diz. Falando de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O que isso significa? Significa que Jesus é a parte visível do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus, você conhece a Jesus, porque conhecendo a Jesus você conhece a Deus. Você quer ter intimidade com Deus, e com Deus eu me refiro ao Pai, porque Jesus também é Deus, tá? Nós cremos um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Então, você quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Você quer ver o Pai? Veja Jesus. Você quer olhar para o Pai? Olhe para Jesus. Portanto, Jesus é a maior revelação de Deus à humanidade. Amém? E somente por essas 2 revelações nós podemos ser salvos. Se a natureza não salva, e se a consciência não salva, por qual meio nós somos salvos? Nós somos salvos por meio da fé em Jesus. E o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então os irmãos vão perceber hoje qual é a necessidade de você ter intimidade com a Bíblia, ter intimidade com as Escrituras, conhecer o que é a Bíblia, para que serve a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Alguns trechos são e alguns trechos não são, ou ela é completamente palavra de Deus. Os irmãos vão ver hoje aqui. Amém? A necessidade do estudo das Escrituras está explícita nela mesma. Vamos ver? Eu leio um versículo, os irmãos leem outro e assim nós vamos. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Agora, alguém lê para nós, por favor, 2 Timóteo 2,15. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Não. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Pergunto para os irmãos: quem aqui é profissional em alguma área? Quem aqui é bom em alguma profissão? Irmão, o senhor é profissional no quê? Sou locutor, programador, técnico de rádio. Pergunta para o senhor: para fazer o que o senhor faz, é só chegar lá e fazer? Não. Precisa de quê? Primeiramente, estudo, né? Estudo, precisa de conhecimento, né? Exato. Muitas pessoas querem ensinar a Bíblia, irmãos, e não sabem onde estão os livros da Bíblia. Fica bravo porque não tem oportunidade para pregar, mas quando você fala assim, abra aí em Colossenses é no Antigo Novo Testamento. Ixi, abre aí Sofonia, rapaz, aí a pessoa jura que está abrindo certo, mas você pede para abrir em Ageu, ela está lá em Apocalipse. Então, irmão, você quer ser profissional naquilo que você faz, você quer ser um bom profissional, você tem que manejar o instrumento. Quem aqui que fica bom em qualquer área sem manejar o instrumento que ele deveria usar todos os dias? Ninguém. Então veja, se você quer ser bom em alguma coisa, você deve trabalhar, manusear. Tem gente que pensa que pregar é só vir aqui e falar que Jesus é bom. Também, depende do público, irmãos. Mas tem coisa que você não vai poder conseguir dizer simplesmente com conhecimento raso. Por exemplo, o texto que eu li agora há pouco, Pedro diz assim: olha, vocês têm que estar preparados para responder com temor e mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Alguém vem em você e pergunta assim: você crê em Jesus? E você diz: creio em Jesus. Aí, rapaz, que beleza, eu também creio em Jesus.
Só que você não sabe que a pessoa é de outra religião, outra seita. Aí ela vai falar assim, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus foi criado por Deus, eu creio que Jesus ressuscitou em espírito. Aí uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai dizer, é verdade, Jesus foi criado por Deus, porque a Bíblia diz que ele foi gerado. É verdade, Jesus ressuscitou em espírito, porque a Bíblia diz que quando ele chegou onde os discípulos estavam, ele passou pela porta, estava uma porta fechada, e passou e disse, paz seja convosco. Mas as pessoas se esquecem de alguns pontos importantes. Por exemplo, você sabia que Jesus não foi criado por Deus, mas ele é gerado? Gerado é diferente de criado. A geração significa que Jesus possui a mesma natureza de Deus, ou seja, o Pai é onipotente, Jesus é onipotente. O Pai sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus não é criado por Deus, ele não passou a existir, Jesus é eterno. Quem é que diz Miqueias 5:2? Quem sabe? E tu, Belém Efrata, posto que pequenas entre as milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, cujos dias são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é eterno. Aí a pessoa vai dizer assim, bom, Jesus ressuscitou em espírito. Vai repetir que falhou. Miqueias 5:2. O texto que Miqueias 5:2. Os dias de Jesus são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja, irmãos, outra coisa, eu mencionei aqui que Jesus ele foi ressuscitado em espírito. Ora, a ressurreição é do corpo. O espírito não ressuscita porque o espírito não morre. Então quem foi ressuscitado foi o corpo de Jesus, só que com o corpo glorificado. Quando Tomé disse que Jesus não tinha ressuscitado, Jesus olhou para ele e disse assim, pega aqui na minha mão, põe a mão aqui do meu lado. Olha, se Jesus não ressuscitou com o corpo, por que ele pediu para tocar nas mãos e no lado? Então veja, quem não conhece de Bíblia vai dizer assim, olha, verdadeiramente, essa coisa que o irmão falou está certo, mas não é. Não está certo. Às vezes é verdade, mas é uma verdade incompleta. Por isso você tem que saber manusear a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus. O irmão levantou a mão? Pode falar. Posso ler Colossenses 15, 16, 17? Claro. É de Miqueias? Quanto ele falou? Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Porque em conexão ele foi criado a todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Exatamente. Então veja. Pastor, e também João do primeiro João, do 1 ao 3, também fala, acrescentando dele, e também lá em Provérbios capítulo 8, no versículo 24, eu nasci antes de haver o abismo. Ele está falando dele mesmo, na própria palavra que é o vocabulário dele, o próprio vocabulário dizendo, eu nasci. Afinal de contas, que até no 8:30, ele fala que ele é o arquiteto, antes de todas as coisas ser formadas e todas as coisas subsistirem, ele já existia, porque foi ele que formou. Exatamente. Eu peguei aqui esse exemplo para nós ilustrarmos aqui como funciona a importância das escrituras sagradas. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, só para a gente ilustrar aqui o conhecimento das escrituras. Antes de eu fazer essa pergunta, permita-me fazer outra. Quem aqui estudou teologia? Fez curso de teologia? Não precisa nem ter se formado. Quem fez? Tá, muito bem. Pergunta para os irmãos. Os irmãos sabem que Jesus é 100% Deus, 100% homem, né? Ele veio à Terra como homem, mas não deixou de ser Deus, beleza. Mas quando Jesus voltou para o céu, ele deixou de ser homem? Sim. Quem acha que sim? Quem acha que Jesus deixou de ser homem? Quem acha que Jesus não deixou de ser homem? Tudo bem. Na verdade, eu acho que sim. Deixou de ser? Para os irmãos que responderam que não, qual o texto bíblico que diz que ele não deixou de ser homem?
Ele é a imagem e semelhança. Afinal de contas, também ele virá também com a marcação do seu próprio... Esse é o famoso. Ó, presta atenção. Vamos lá. Esse é o famoso. Eu sei, mas não sei explicar. Quem não sabe explicar, não sabe. Porque se ele não sabe transmitir aquilo que ele sabe, então provavelmente nem ele aprendeu. Jesus não deixou de ser homem. Qual é o texto que diz isso? Primeiro, o irmão disse lá em Atos capítulo 1. A Bíblia diz assim: o anjo disse para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que para o céu vestir, descerá. Então ele falou assim, ó, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Mas tem um texto mais claro ainda. A Bíblia diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Não. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Homem. Vamos abrir para os irmãos. Vamos abrir, os irmãos marquem aí na Bíblia de vocês, tá? Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu acho que é... não, capítulo 2, versículo 5. Alguém leia para nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Outro texto que explica isso. Quando os irmãos leem o livro de Hebreus, os irmãos vão perceber que Jesus ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o sumo sacerdote ele tinha que ser homem para ser mediador. Mas como Jesus é o mediador perfeito, ele precisava ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Portanto, Jesus une em si mesmo as duas naturezas. E para arrematar isso, porque não é nem nosso assunto, eu só estou ilustrando, tá? O nosso tema é bibliologia, mas só para ilustrar. Abram aí Colossenses 2,9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pode falar. Porque nele habita corporalmente a plenitude que Deus é. Exatamente. Na minha Bíblia está dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo físico de Jesus habita a essência de Deus. Portanto, Jesus permanece sendo homem. Essa é uma doutrina, irmãos, muito importante. Porque se Jesus não ressuscitou em carne, nós também não vamos ressuscitar no dia do juízo final. Então vejam, irmãos, a importância desse texto. É uma doutrina importante, mas muitos crentes não sabem ou não sabem explicar o que é mesmo de não saber. Então nós precisamos entender esses textos e essas doutrinas para que nós tenhamos intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Amém? Corpo glorificado. É um corpo, é o corpo físico revestido de imortalidade e revestido de incorruptibilidade. Ou seja, os cabelos não caem, não tem entrada a entrada no cabelo não cresce, não envelhece, tá? Um corpo humano perfeito e glorificado. Muito bem, vamos lá. Continuando. Como estudar a Bíblia? Prestem atenção, principalmente para quem está começando e nunca leu a Bíblia na vida. É importantíssimo que nós leamos toda a Bíblia. Por que leamos toda a Bíblia? Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá bom? Então, porque logo na genética mesmo já fala a imagem e semelhança. Do que? A imagem e semelhança. Deus criou o homem a imagem e semelhança. E em 2,7 ele fala que são pessoas apenas. E fez um sim, que é a própria glória. A mortalidade.
O nascimento de Jesus foi um pouco diferente, porque Jesus ele não nasceu por concepção natural. Ele foi obra e graça do Espírito Santo. Então foi um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Vamos lá. Como estudar a Bíblia? Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. A Bíblia é o único livro da história que toda vez que você lê, o autor está do teu lado. Sabia disso? E quem pode explicar melhor o livro do que o autor dele? O autor da Bíblia é Deus. O intérprete é o Espírito Santo. E o assunto central das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando você ora, quando você lê a Bíblia, você pega intimidade com Deus. E quando você pega intimidade com Deus, você anda diferente. Presta atenção. Por exemplo, eu sou muito ruim de decorar nome. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Hã? Marcos Alexandre. Mas daqui a 5 minutos você fala de novo que eu vou esquecer. Marcos Alexandre. Então assim, pouco eu conheço aqui dos irmãos. Mas pode ser que eu pegue intimidade com alguém e comece a conversar. Talvez eu não tenha intimidade suficiente para fazer uma brincadeira com alguém particular. É aquele negócio lá, dando risada, brincando e tal. Mas quando eu conheço, quanto mais eu converso com essa pessoa, mais intimidade eu tenho. E mais intimidade eu tenho, mais liberdade eu tenho para falar com ela. É verdade ou não é verdade? Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você ora e quanto mais você lê a Bíblia, você tem mais intimidade com Deus. E com mais intimidade com Deus, você tem mais liberdade e ousadia. E você tem mais comunhão com Deus. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você aprende mais sobre si mesmo, você aprende mais sobre Deus, você aprende mais sobre a natureza. Por exemplo, quem é que sabia que milhares de anos antes da pandemia, Deus disse para o povo de Israel que se eles não quisessem pegar a doença, eles tinham que lavar a mão? Pois é, a Bíblia fala, sabia? O livro de Levítico manda que o povo se purificasse. Muitos anos antes de ter a pandemia, de nós aprendermos a lavar a mão corretamente na pandemia, a Bíblia já ensinava o que devia fazer. Até para evacuar. A Bíblia ensina até a fazer cocô, sabia disso? Lê a Bíblia pra você ver. A Bíblia ensina. É o perigo da carne de porco, né? Hã? É o perigo da carne de porco. Exatamente. Alguém pensa assim, não, porque Deus mandou não comer bacon porque Deus é ruim. Não é porque Deus é ruim. É porque tem implicações por trás disso. Pense nisso. Muito do Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. Ou seja, não é válido mais para nós em termos legislativo. Porém, toda a Bíblia ela é proveitosa para nós. Tem ensinamentos da Bíblia em todos os pontos possíveis. Então, você quer estudar a Bíblia corretamente? Leia na presença do seu autor. Então, quer ler a Bíblia? Ore a Deus. Nem que seja uma oração. Senhor, ilumina minha mente para a leitura da Tua palavra. Amém. Terminou de ler? Senhor, obrigado. Eu peço que agora o Senhor me ensine a aplicar o que foi aprendido. Pronto. Orou? Deus vai honrar e você vai ter mais intimidade. Segundo, leia a Bíblia diariamente. Quem é que se contenta comendo um dia sim, um dia não? Eu não. E 2 dias, um dia sim, 2 dias não? Quem fica uma semana sem comer? 4 meses sem comer? Morre de fome. E por que você acha que você vai ficar vivo espiritualmente sem ler a Bíblia? E por que você acha que você vai vencer o pecado sem a Bíblia? Despertar e glória. E por que você acha que você vai vencer as obras de Satanás sem a Bíblia? Conhecer mais de Deus sem a Bíblia? Não vai. Vai ver. Não vai. Amém. Então você quer ler a Bíblia corretamente? Você quer estudar a Bíblia? Leia ela diariamente. Aleluia. Muitos crentes, irmãos, é inadmissível alguém que tenha mais de 5 anos de crente e nunca tenha lido a Bíblia inteira sequer uma vez. É inadmissível. As pessoas querem subir no púlpito para aparecer, mas não sabem quantos livros tem a Bíblia. Não sabe quantos livros tem no Antigo Testamento. Não sabe quantos livros tem no Novo Testamento. Nunca leu a Bíblia inteira. Irmão, não tem como ser um
um pregador da Bíblia, um ensinador da Bíblia, sem conhecer a Bíblia. Você já viu alguém... Quem é que gostaria de ser atendido por um médico que não fez medicina? Charlatão. Charlatão. É ou não é verdade? Irmão, o crente que quer pregar sem ler a Bíblia é charlatão. É charlatão. Sem ler a Bíblia, sem estudar, irmão, não prospera espiritualmente. Terceiro, ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Veja, a Bíblia não é como uma literatura qualquer. Então, enquanto você tratar a Bíblia como um livro comum, ela vai produzir um resultado comum na tua vida. Quando você reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, ela vai produzir um resultado sobrenatural na tua vida. Eu vejo muitos crentes aí, irmãos. Eu fui numa igreja esses dias, e aí o pregador ele estava pregando, e não é só isso, tá? Eu vou explicar direitinho o que ele fez. Ele pregava e falava assim: os jovens hoje, desse jeito, né, que os pregadores gostam de pregar, os jovens de hoje querem pregar, mas não conhecem a Bíblia. Irmão, isso aqui é palavra de... E sacudia assim a Bíblia assim: é palavra de Deus, irmão, misericórdia. Aí ele foi pregar, irmãos, ele foi pregar Apocalipse 5. Lá em Apocalipse 5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí ele falou assim: irmãos, esse texto aqui remete lá ao texto de Gênesis 49. Lá em Gênesis 49, Jacó está abençoando seus filhos. E quando chega em Jacó, ele chama Jacó de leãozinho. E ele diz: ó, tu, Jacó, leãozinho, subsiste sobre a terra. Que barbaridade. O texto não diz subsiste. O texto diz subiste. O homem leu errado e interpretou errado porque ele leu errado. Misericórdia. Enquanto tratar a Bíblia como um livro qualquer, irmão, vai produzir resultado nenhum. E você vai pregar igual um medíocre. Mas quando você tem intimidade com a Bíblia, e você come dela, até o seu modo de falar muda. Bom, coisa maravilhosa é conhecer a Bíblia. Porque você está andando... Porque você está andando na rua... Eu estava vindo para cá, meditando no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Sabe o que significa? Significa que quando as árvores batem nas suas folhas, elas estão adorando a Deus. Significa que quando os animais cantam pela manhã, eles estão adorando a Deus. E eu estava vindo pelo caminho, aí no horizonte eu vi 2 cachorros vindo assim, né? Aí é aqueles cachorros de rua, sabe? Que correm por qualquer coisinha, com medo. Aí eles me viram logo no comecinho assim da rua e pararam assim. Aí eles foram lá pro cantinho da rua e começaram a passar me olhando. Tipo assim, se ele avançar em mim, eu tô correndo. E eles começaram a passar assim, seguros assim. Eu abaixei e fiz assim, ó. Na hora, irmãos, começou a balançar o rabinho, veio pra cima de mim e tal, e me sujou. E eu peguei meu celular e comecei a gravar. Eu falei no vídeo: ó, irmãos, o missionário nunca tá sozinho, porque até quando ele tá sozinho, Deus manda até os animais para confortar. Então, meus irmãos, a natureza expressa a glória de Deus. Agora pense se não conhecesse esse texto. Olha só. Se eu não conhecesse o texto bíblico, eu ia olhar o cachorro de longe e ia falar: bicho, vai me morder. É verdade. Fala igual a minha avó fala, né? Minha avó é baiana. Tá gota. Ixi, aquele cachorro ali vai me morder. Deixa eu pegar uma pedra aqui se ele vir pra cima. Não, irmãos, mas quando a gente conhece a Bíblia, a gente começa a tratar as coisas de uma maneira diferente. Quando a gente não conhece a Bíblia, alguém vem pedir conselho pra gente: ô, fulano, você não acredita, meu cara? Você acredita que fulano chegou em mim e me deu um soco na minha cara? E aí o cara que não conhece a Bíblia vai dizer assim: rapaz, dá um soco no meio do olho dele, no meio do nariz dele, que é pra quebrar mesmo, que é pra sangrar. E me chama que eu quero ver. Igual quando você conhece as Escrituras, alguém vem pedir conselho pra você, você não sabe que aquele fulano, eu não fiz nada pra ele veio me dar um soco no meio do nariz. Aí você fala assim: Jesus, quando estava na cruz, foi açoitado, foi crucificado, e ele, com os braços abertos, diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Bom, conhecer a Bíblia é viver com a conduta correta, com a conduta santa, com a conduta ilibada. Você tem tanta comunhão com Deus que você acorda cantando hinos, você acorda com desejo de glorificar e louvar a Deus. Você vai dormir e você lembra de um versículo bíblico que você dá vontade de pular.
de tanta alegria. Isso é a presença de Deus através das Escrituras. O irmão lá no fundo levantou a mão, pode falar. Amém, bom dia. Nós estamos aqui, claro, para não discutirmos, eu espero que você não entenda mal o que eu vou expressar agora. A gente não vai discutir simplesmente para trocarmos conhecimento. Eu gostaria de saber da sua pessoa, a pessoa que você pronunciou agora, que ela não lê, não tem intimidade, ela é um charlatão, correto? E a pessoa que ela tem deficiência visual, e a pessoa que é analfabeta, como ela pode ter intimidade com o Senhor? Ó, eu disse que quem não tem intimidade com Deus e quer pregar. Então não é só quem não tem intimidade. Se você que está me ouvindo não tem intimidade com a Bíblia, você pode começar a ter. Você pode conhecer. Mas o irmão perguntou sobre a pessoa que por exemplo, é cega e não tem cego, analfabeto. Hoje, particularmente, nós temos diversos métodos para conhecer as Escrituras. Hoje não tem, a não ser que a pessoa mora num lugar muito remoto, a pessoa não tem desculpa para não conhecer a Bíblia. Porque nós temos a Bíblia em áudio, com o Cid Moreira narrando ainda por cima, como bônus. Para a pessoa surda, nós temos a Bíblia em Libras, mas nós temos também em Braille para as pessoas. Eu tenho em casa o Evangelho de João e o Evangelho de Marcos em Braille para os cegos. Então, os cegos conseguem ter acesso à palavra de Deus. E detalhe, a Bíblia toda em Braille é uma torre mais ou menos de uns 2,5 metros de altura. Custa R$3.000. Sabe por quanto que a Sociedade Bíblica do Brasil distribui? De graça. Você entra no site, faz o pedido e chega na tua casa a Bíblia completa em Braille. Em Libras. Tem a Bíblia toda em Libras na internet, no YouTube. Tem as histórias bíblicas. Para quem é analfabeto? Eu duvido que tem alguém que é analfabeto que não tem WhatsApp. Hoje em dia. A minha mãe, ela não lê muito bem. E manda áudio. E sabe como é que entra lá no WhatsApp, sabe como é que entra no Facebook, sabe? Porque é intuitivo. Você pode pedir auxílio para alguém. Agora, eu particularmente, é o que eu falei, a não ser que a pessoa viva em um lugar muito remoto, sem acesso à internet, não tenha celular, não tem desculpa hoje em dia para não conhecer a Bíblia. Deu para esclarecer, irmão? Então, no caso, pode ter intimidade e pregar a palavra, certo? Claro, com certeza. Outra maneira de conhecer a Bíblia é através da pregação. Então, a pessoa ouve a pregação e guarda aquilo, né, na mente, no coração. Eu ouvi pela palavra de Deus. Pode falar, irmão. Uma pessoa que não tem intimidade nenhuma, ela foi no culto aí, deram uma oportunidade para ela. Deus nos dá tão amor para falar. A Bíblia diz que Deus ele é misericordioso. Deus usa a pessoa para pregar para a gente também. Claro, claro. A Bíblia fala das diversas maneiras com que ele fala. A Bíblia fala que Melquisedeque, que ninguém sabe quem era, abençoou a Abraão. Ora, quem é esse que abençoou a Abraão? Né? Então, a Bíblia fala sobre Filipe, diácono, pregador do Evangelho. A Bíblia fala sobre Priscila e Áquila. Os maiores pregadores do Evangelho não foram os apóstolos, foram os carpinteiros, as donas de casa, que na simplicidade foram usados por Deus. Mas aí que tá. A simplicidade e a ignorância não podem ser meios de escape para se isentar de estudar e ler a Bíblia. Não é porque a pessoa não conhece, é inocente, porque a pessoa é incauta, indouta, que ela... Não, então não precisa ler a Bíblia, estudar, não precisa ouvir a palavra. Não, precisa sim. Precisa sim, tá bom? Por favor, professor. Por favor, deles nada não, mas é verdade. Eu sempre tive o desejo de pregar o Evangelho. Mas como eu não sabia ser esses grandes pregadores que pregam o Evangelho muito eloquentemente, sabe o que eu fazia? Pegava o gravador, escutava a fita dele todo dia, gravava tudo que ele falava e ia pregar o que eu aprendi lá da igreja. Eu fiz isso. É assim que pregador começa, irmão. Você pensa que o pregador vai sempre começar lá de cima? Pelo contrário.
Eu gosto muito de uma pregação com o nome Chamado de Missões, do pastor Josué Irion. Se você reproduzir a pregação na minha frente, eu falo palavra por palavra. Que eu não sabia pregar, aí eu repetia do que ele falava. Eu sei palavra, se você colocar na minha frente, eu falo do jeito que ele vai falar, igualzinho. Porque eu queria pegar um jeito ali para aprender a falar. Assim que começa, pode falar. Deus ele usa da maneira que ele quer, quem ele quer, do jeito que ele quer. Exatamente. Como falou que a fé veio pelo ouvido. O que o ouvido não escutou, o que os olhos não viu, ele vê e revela para quem ele quer. Vai se aproximar dele, ser amigo dele. Beleza. Abrir seu coração e entrar nesse areia. Certo? Então, mas em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, ele deixa bem claro aqui. Além do mais, meu filho, leve em conta a seguinte: não há limite para fazer livros nem muitos de estudar, é fato da carne. Então, se você busca com perseverança, obviamente que Deus vai abrir a portela do céu, como Ele tem prometido em Oséias, no capítulo 2, versículo 28, o Espírito Santo sobre nós. Falaremos em línguas, profetizamos e etc. Obrigado, viu, moço? Ele foi sincero, viu? Não foi. Vamos lá pra gente poder continuar, pode falar. Oi, o que você quer deixar bem claro sobre a intimidade é tipo assim: a pessoa nunca leu Mateus 4, ela quer subir no público e quer explicar sobre Mateus 4 para nós, sendo que ela nunca soube da tentação e quer falar. Também, mas por exemplo, não só isso. Lembra que a Bíblia ela é uma completude. A Bíblia, ela completa a si mesma e ela explica a si mesmo. Então, se você não conhecer a Bíblia toda, e com a Bíblia toda eu digo, se você não tiver intimidade constante com a Bíblia, você acaba interpretando um texto errado porque você... Não pegou o respaldo do outro. Exatamente. Você não conhece o contexto. Só para pegar um exemplo. Lá em Gênesis capítulo 2, lá em capítulo 3, na queda do homem. Como que a gente sabe que a serpente que estava ali é Satanás? O que me falaram. Então, mas quem... Olha, como é que funciona isso aí? Só porque você ouviu na igreja falar que a serpente é Satanás que você começou a acreditar. E se não fosse? Você sabe por que a gente interpreta assim? A gente interpreta um texto... Presta atenção. A gente interpreta o texto de Gênesis com Apocalipse. Apocalipse 12 chama o diabo de dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então percebe? A gente interpreta Gênesis 3 com Apocalipse 12. Agora, quem só leu Gênesis e não leu Apocalipse, pode falar qualquer coisa. Pode falar que a serpente era a sogra de Adão, né? Pode falar. Mas quando a gente conhece o contexto bíblico, a gente interpreta da maneira correta. E aí vem o ponto que... Tem como você explicar sobre o que é o texto e o contexto? Explicar o significado dos dois? Claro. Isso é muito importante. O que é o contexto? O texto é aquilo que você está lendo. O texto é o que você está lendo. Por exemplo, abram aí comigo, o irmão citou Mateus capítulo 4, vamos abrir Mateus capítulo 4. Eu vou ler, tá? Diz assim, diz assim, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pergunta: onde estava Jesus antes de ser levado ao deserto? Eu não sei. Batizado. Como é que a gente sabe isso? Pelo pretexto. Porque antes disso a Bíblia vai contar que ele estava lá na beira do rio. Isso é o contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto para ajudar a entender. Tá? Às vezes o contexto ele está bem próximo ali. Às vezes o contexto está um pouco mais distante. Por exemplo, esse texto que eu citei, Gênesis 3 e Apocalipse 12. A gente interpreta Gênesis 3 com o Apocalipse 12. Então o contexto ele está mais distante. E existe o contexto que nós chamamos de contexto histórico. Por exemplo, um dos evangelistas diz que Jesus, quando ele foi curar o cego Bartimeu, ele estava entrando em Jericó. O outro diz que ele estava saindo de Jericó. Pergunta: Jesus estava saindo ou estava entrando em Jericó? Alguém que não conhece a Bíblia vai dizer assim: a Bíblia está se contradizendo. Mas não.
Como é que funcionava naquela época? Havia duas Jericós que ficavam uma na fronteira da outra. Uma chamada de Velha Jericó e outra chamada de Nova. Logo, quando Jesus estava saindo da Nova Jericó, ele estava entrando na Velha. Então, um evangelista está falando que Jesus saiu da Velha Jericó e o outro está registrando que Jesus entrou na Nova. O texto não está errado. Questão de perspectiva. Agora, exatamente. Agora, lendo o texto bíblico, a gente consegue entender isso? A gente consegue enxergar isso? Não consegue. Portanto, esse contexto é chamado de contexto histórico. Deu para entender, irmão, o que é contexto? Deu. Vamos lá, porque a última pergunta aqui a gente encerra porque eu preciso continuar aqui, tá? Vamos lá, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e aquele que você disse em Apocalipse, capítulo 12, do dragão e a serpente. Arrumou inimizade com a mulher, certo? A mulher com sua descendência. E no capítulo 15, no capítulo 12 do Apocalipse, fala que o dragão se ira e entra em guerra contra os seus remanescentes. Então, eu lembrei de outro texto que dá pra gente interpretar que a serpente é Satanás. Quer ver? O irmão citou Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 diz assim, que Deus falou para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aí diz assim, a semente da mulher te pisará na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, ó, o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, a serpente que era para ter a cabeça esmagada é Satanás. Então, deu para entender? Quando a gente conhece o texto bíblico, a gente interpreta. Tá bom? Vamos lá. Pois, vamos matar nós aqui, ó. Tem uma questão que eu estava com os irmãos discutindo, e até eu descobri sobre Judas, né? Todos os pregadores falam que ele se matou, correto? Fala que ele se matou. Só que a Bíblia fala aqui, ó, fala assim, ó, tradição. Ó, e atirando-se o templo das moedas de prata, ele tirou dali e foi se enforcar. Ele se enforcou e se matou. O que aconteceu? Como é que foi o resumo? A Bíblia fala, peraí, aí Mateus 26, 5. Você conhece todos, nós conhecemos. Então, ele se matou e foi. Esse aqui que nós estamos estudando. Peraí, vamos fazer pergunta, irmão. Vamos fazer pergunta. Você sabe, você responde. Dá pra responder rapidinho. Você acabou de ler, não acabou? Eu vou explicar aqui rapidinho, depois qualquer coisa eu falo depois. A Bíblia diz que ele foi para se enforcar, e ele se enforcou na beira de um penhasco muito grande. Quando o corpo ele começou a putrefar, o corpo se desprendeu da corda e ele caiu no penhasco, e a Bíblia diz que as suas entranhas se derramaram. Então ele se enforcou, e aí de lá o corpo caiu no penhasco e ele... Tá bom, vamos lá. Estudar a Bíblia com o coração e em atitude devocional, e não apenas com o intelecto. Lembra que a Bíblia não é um livro qualquer. Então, se você ler a Bíblia como um livro qualquer, você pode adquirir conhecimento, mas você não conhece, você não consegue praticar aquilo porque não entrou no seu coração. Entrou na sua mente, você sabe fazer, mas você não consegue praticar porque não entrou no seu coração. Muito bem. Ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. Não precisa ter pressa. Quantos capítulos eu preciso ler da Bíblia para ler a Bíblia toda no ano? Leia 3 capítulos durante a semana e 4 capítulos no final de semana. Quando chegar no final de semana, no final do ano, você terá lido a Bíblia toda. Vamos aproveitar agora que vocês vão iniciar o ano. Peguem aí a partir do dia 1º de janeiro. Fiquem firmes, leiam a Bíblia todos os dias, que chegar no final do ano você leu a Bíblia toda, tá bom? Começa ali, sugestão minha, começa de Mateus, aí você lê Mateus até Apocalipse. Termina o Apocalipse, vai para Gênesis e lê até Malaquias, tá? É a forma que eu considero mais correta de fazer. Lá em João capítulo 5, versículo 39, fala que devemos examinar a Bíblia nela que contém a vida eterna. Por isso que nós devemos examinar a Bíblia para que não seja ludibriada. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. A Bíblia como livro. Agora eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas para vocês, porque vocês com certeza sabem essas respostas.
A Bíblia possui quantos livros? 66. Quantos no Antigo Testamento? 39 no Antigo. Quantos no Novo? 27. Então vamos juntos. Vamos citar os livros do Antigo Testamento? Vamos lá. Quem decorou, fala agora. Vamos lá. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Samuel, Segunda Reis, Crônicas, Mias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zefanias, Ageu, Zacarias. e Malaquias. O irmão de branco ali perdeu o ponto porque estava olhando, que eu vi. Mas é isso aí. Irmãos, tornem isso, presta atenção, tornem isso um exercício mental para vocês. Uma das regras de quem quer ser santo é nunca manter um momento desocupado, com a mente livre. Não, ocupe a sua mente. O que diz o ditado por aí? Mente vazia é a oficina do diabo. Mantenha a sua mente ocupada. Pega ali quando você tiver tempo e decora ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Decora, sabe por quê? Porque quando o pregador disser assim para você, abra sua Bíblia em Ageu. Você sabe onde é Ageu? Entendeu? Então vai exercitando até você saber de cor. Pode falar, irmão. Tem uma música que ela cita todos os livros. Gênesis, Êxodo, Levítico. Essa música é muito boa. Bom, vamos fazer agora do Novo Testamento? Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Vamos lá então. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Muito bem, é isso aí. Vamos mantendo esse exercício mental aí para os irmãos, tá bom? E quantos autores nós temos na Bíblia? Eu não fui claro na minha. O irmão tá certo, eu não fui claro na minha, né? Lembrem uma coisa: a Bíblia é um livro divino-humano. O que significa? A inspiração foi dada por Deus, mas os autores ou os escritores foram seres humanos. Tá? A Bíblia diz, abrem aí comigo, vocês vão abrir e já dá uma rabiscadinha para vocês decorarem esse versículo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, o que diz aí? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 1:21. Se porém credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. 1 de Pedro. 2 de Pedro, então. Quando disser 1 Pedro, o irmão entenda 2 Pedro, por favor. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Agora o irmão que ia ler aí o texto acabou ficando no vácuo. Leia para nós 2 Timóteo 3,16, por favor. Então, a palavra é útil e inspirada por Deus para ensinar, instruir. Irmão, vai ficar para o próximo texto então. Então veja, vamos para a divisão, para a classificação dos livros da Bíblia. Os judeus, eles têm o mesmo Antigo Testamento que nós. O judeu usa o mesmo Antigo Testamento que nós usamos. Não tem alteração. Tem alteração na classificação. Eles classificam de três aspectos diferentes. Eles classificam assim. Primeira parte dos livros são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá, tá? Que são a lei de Moisés. Depois,
Neviim, que são os escritos, e Ketuvim, que são os profetas. Aí, juntando essas palavrinhas aí, dá Tanakh, ou Tanakh. É o nome da Bíblia judaica, é Tanakh, tá? Nós classificamos de uma maneira diferente, nós classificamos em 4 seções. A primeira seção é os livros da lei, dados por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda seção são livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther, tá? O terceiro são os livros poéticos, que vão de Jó até Cantares de Salomão. Cantares? Isso, até Cantares, isso. E os livros proféticos vão de Isaías até Malaquias. São o quê? 40? Hã? 40 o quê? Autores? Isso, escritores na Bíblia toda, tá? Então, isso foi escrito num período de 1600 anos, tá? Entre Moisés, é mais ou menos ali 1500 anos antes de Cristo, e João, que foi o último autor do Novo Testamento, ele escreveu no ano 96 a 98 depois de Cristo, mais ou menos. Quando a gente fala de data, principalmente das bíblicas, é sempre mais ou menos, tá? A gente não tem a noção exata, não pode cravar ali a data exata, tá? Por exemplo, quem aqui sabia que Jesus nasceu 3 anos antes de Cristo? Que isso? Quando fizeram a datação do calendário que nós usamos, fizeram com um erro de provavelmente 3 a 5 anos. Então, quando Jesus nasceu, no nosso calendário, quando é ano 0, onde que Jesus deveria ter nascido, ele já tinha de 3 a 5 anos de idade. Ou seja, nós estamos no ano 2020, 2017, 2018, 2020, na verdade. Então, Thomas Edison errou quando ele fez o relógio. Não. Quem fez o calendário que nós usamos foi um bispo de Roma. Foi um padre católico. E aí ele errou na contagem. E sim, ele errou. Tá? Ele mudaria tempos e modos, que está lá em Daniel. Foi os romanos que mudou tempos e modos. Então, isso para nós não tem muita relevância, porque todos os planos de Deus para a igreja são numa contagem de tempo indefinida. Por exemplo, o arrebatamento da igreja vai ser num momento em que ninguém sabe. Tá? Então, todos os eventos concernentes à igreja não possuem uma data de tempo específica. Vamos lá, continuando. O Novo Testamento também é dividido em 4 partes. Quais são essas partes? Primeiro, evangelhos, profético não, histórico, é o livro de Atos, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, históricos, que é o livro de Atos, depois vem as epístolas, que vai desde Romanos até a epístola de Judas, tá? E o livro do Apocalipse, que é o livro profético, o livro de revelação. Inclusive a palavra Apocalipse não significa fim do mundo, tá? Não, a palavra Apocalipse não tem um sentido negativo. A palavra Apocalipse significa revelação. É como se você tivesse... Pensa que existe a bateria. A gente costuma cobrir a bateria com um pano, né? Então, quando a gente tira o pano, a gente está revelando, a gente está tirando o véu que cobria. É isso. Deus revelou para o ser humano o fim da humanidade. Ele tirou o véu que estava escondendo o fim de todas as coisas. Entendem? Nós temos algumas subdivisões também. Por exemplo, os profetas no Antigo Testamento podem ser subdivididos entre profetas maiores e profetas menores. Isso, os livros. Não por causa da importância deles, porque um era maior que o outro, importante que o outro, não. É simplesmente por causa do tamanho do ministério deles e por causa do tamanho dos livros mesmo, tá? Pode ver que os livros dos profetas menores são bem curtinhos, às vezes tem uma página só, 2 páginas no máximo, alguns tem um pouco mais, mas dá para ver que os escritos... Glória a Deus, glória a Deus. E também existe uma subdivisão no Novo Testamento. As epístolas, que são as cartas, guarde isso, epístola é carta.
podem ser subdivididas entre epístolas paulinas, que foram escritas por Paulo, e epístolas gerais, que foram escritas pelos demais apóstolos, tá? Isso é bastante importante. A epístola aos Hebreus, a gente não sabe quem foi o autor, embora alguns acreditem que tenha sido Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Priscila, outros dizem que foi João Crisóstomo. O fato é que nós não sabemos, né? Quem sabe é somente Deus. Muito bem. Só para saber, os irmãos têm alguma pergunta aqui? Maravilha. Não? Pode falar. Quando professor, você é uma bênção. Glória a Deus. Quando tem de autoria desconhecida, sabe-se dizer o que foi levado em consideração para que ele fosse analisado? Meu irmão, essa pergunta é tão boa que eu quero te dar um abraço. Olha aí, ó. Glória. Quais foram os critérios para escolher esses livros como inspirados? Presta atenção, olha que interessante. Nos primeiros séculos da igreja, houveram vários evangelhos. Um evangelho chamado Evangelho de Tomé. Só que olha que absurdo. O Evangelho de Tomé, eu acho engraçado porque eu lembro. O Evangelho de Tomé ensinava no seu livro dizendo o seguinte, que quando Jesus era criança, ele tinha uma brincadeira muito peculiar. Jesus pegava, tacava pedra nos passarinhos, matava os passarinhos e depois ressuscitava eles. Brincava de milagre. A epístola de Tomé também diz que Jesus estava brincando de fazer bonequinho de barro lá com seus amigos. Ele fazia um passarinho de barro, soprava, soltava e o passarinho começava a voar, virou um passarinho de verdade. Diz que quando Jesus era pequeno e algum professor dele chamava a atenção dele, ele matava o professor e depois ressuscitava o professor. Primeiro, Jesus nunca fez milagres sem propósitos. Segundo, o Evangelho segundo João diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Agora, irmãos, a gente tem que tomar uma atitude. Se um Evangelho diz que Jesus fazia milagres quando era pequeno e o outro diz que ele só fez milagres depois dos 30 anos, um dos dois tem que ficar. E um dos dois tem que cair fora. É na verdade. Então, o livro de Tomé foi excluído. Quais foram, então, os critérios para que os livros fossem adicionados no cânon? O cânon é a nossa regra de fé, tá? Então, isso aqui é o nosso cânon. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. Ou seja, essa é a nossa régua. Tudo que você for fazer, mede na régua. Tudo que pregarem aqui, mede na régua. A Bíblia havia uma igreja chamada Igreja de Bereia. E toda vez que o apóstolo Paulo pregava, eles verificavam nas escrituras para ver se era aquilo mesmo. Irmão, se Paulo prega para mim e fala que galinha é anjo, eu acreditava. É modo de dizer, irmãos. Lógico que nós ficamos com a Bíblia. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo pregando e a igreja pegava a Bíblia para ver se era isso mesmo. Não, Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou, então deixa eu verificar aqui para ver se é isso mesmo. Verificava para ver se era verdade. Então a Bíblia é a nossa vara de medir. Se alguém, irmãos, cair no chão, rolar, ter sonho, visão, falando alguma coisa que está fora da Bíblia, irmãos, é anátema. Anátema significa amaldiçoado. Está fora da Bíblia? Não crê. Cai fora. Exatamente. Então vamos lá. Qual é então o cânon do Antigo Testamento? Ou como foi formado o cânon do Antigo Testamento? O Antigo Testamento tinha o seguinte crivo. Essa eu não lembro de qual, eu vou ter que consultar. Qual era o crivo do Antigo Testamento? Primeiro, a aceitação dos livros pelos judeus. Lembre-se, muitos livros eram escritos, inclusive livros chamados de pseudoepígrafos. O que significa pseudoepígrafo? São livros que são escritos no nome de outra pessoa. Então, um fulaninho qualquer ia escrever o livro e ele assinava dizendo que ele era Paulo. Aqui. Fuleiro. Pilantra que eu falava um pouco mais pesadinho. Eu estou gravando, os irmãos não podem vir na gravação falando essa palavra. Fuleiro. Então, enganosamente o homem ia lá. Vocês lembram? Quem aqui lê a Bíblia e lembra daquele texto que Paulo diz assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo.
Ele diz assim, eu escrevo com a minha própria mão. Por quê? Porque muitas cartas circulavam no Novo Testamento dizendo que era Paulo. E Paulo estava falando assim, ó, vocês conhecem que sou eu pela minha letra. Olha aqui, ó. Eu, Paulo, escrevo com a minha própria mão. Por quê? Isso é opinião minha, tá? Agora é opinião minha. Eu acredito que Paulo tinha um problema na visão. Por isso que ele sempre pedia para alguém escrever por ele. Então ele ditava e alguém escrevia. Prova disso eu esqueci o Tércio. Tércio escreveu a carta aos Romanos, mas quem ditou para ele foi Paulo, ou seja, a autoria paulina, mas quem escreveu foi Tércio. Então ele tinha um problema na visão, mas ele sentiu tanta necessidade de escrever com o próprio punho que ele disse, olha, muitos estão escrevendo no meu nome, por isso estou escrevendo com a minha própria letra, para vocês verem que sou eu escrevendo. Então muitas pessoas escreviam com o nome de outras pessoas. Os judeus, eles só aceitavam no Antigo Testamento livros que eram escritos por judeus em hebraico. Então qualquer livro que não fosse escrito em hebraico originalmente estava excluído. Esse era o primeiro critério, amém? Segundo critério, tinha que estar em conformidade com a doutrina religiosa, ou seja, se algum livro fosse contra a lei de Moisés, ele não era considerado canônico. Terceiro, autenticidade profética. E por quinto, antiguidade. Vocês podem ver que quem fechou o cânon do Antigo Testamento foi Esdras. Mais ou menos ali no ano 435 a.C. Os livros que vieram depois disso não foram reconhecidos. Por quê? Porque o cânon estava fechado. Um ponto importante para nós frisarmos é o seguinte: o cânon, quem decide é Deus. O que os homens fazem é apenas reconhecer o cânon. Então como é que você sabe que não foi a igreja que escolheu e Deus não teve nada a ver com isso? Simples. A preservação dos livros. Os livros estão preservados por mais de 3 mil anos, porque a palavra é de Deus. No ano de 1986 ou 87, acho que foi isso, foram descobertos perto do Mar Morto mais de 5 mil manuscritos do Antigo Testamento, datados em 200 anos antes de Cristo. E aí alguém antes disso falava assim: como é que você vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que você vai provar que nunca alteraram a Bíblia? Até antes disso, os crentes não tinham resposta, tinham que aceitar pela fé. E benditos sejam eles, porque a Bíblia diz: benditos são aqueles que não viram e creram. Aleluia! Eles não viram os manuscritos e creram que era a palavra de Deus. Hoje nós temos mais de 5 mil manuscritos. Quando abriram os manuscritos, meus irmãos, presta atenção nisso. Quando abriram os manuscritos, pegaram o manuscrito da época e colocaram do lado da Bíblia que eles tinham na época. Não mudou uma palavra. Aleluia! Palavra de Deus. A palavra de Deus era garantida pela preservação. O mesmo Deus que criou a Bíblia, ele preservou durante os anos. Só para vocês irmãos terem uma ideia, quem é que conhece Ilíada de Homero? Quem já leu Ilíada de Homero? É o livro mais famoso de Homero. Sabe quantas cópias tem desse livro? 300. 300 cópias antigas. E é sempre com 1000 anos de diferença do que Homero viveu. Nós temos 5 mil manuscritos do Antigo Testamento só em hebraico. Meu Deus, eu não sabia disso. Então, se as pessoas acreditam que Ilíada de Homero é de fato um documento histórico, não dá para não crer que a Bíblia é também um documento histórico. Amém? E o cânon do Novo Testamento? Como que funciona? O Novo Testamento ele foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus, tá? O livro mais antigo do Novo Testamento é datado de 45 depois de Cristo. Provavelmente seja ou Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Alguns dizem também que é o livro de Marcos, mas eu acho pouco provável. Enfim, qual é o crivo do cânon do Novo Testamento? Primeiro, eu estou abrindo a página errada toda hora. Primeiro, apostolicidade.
o livro precisa ser escrito por um apóstolo ou por um seguidor dele. Um seguidor direto. Por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas ele andava com Paulo. Marcos não era apóstolo, mas ele andava com Pedro. Amém? Continuando. Segundo, ortodoxia. Tem que estar de acordo com os ensinos do Antigo Testamento e com os ensinos de Jesus. Lembre-se que quando todos os livros do Novo Testamento foram escritos, os apóstolos estavam vivos. Então eles rechaçaram todos os livros que eram espúrios. Eles mesmos filtravam ali. Então, nada que não era inspirado passou. Então, ortodoxia tinha que estar de acordo com a doutrina bíblica. Terceiro, aceitação pela comunidade cristã. Lembre-se que os livros do Novo Testamento eram cartas que eram distribuídas e elas rodavam. Por exemplo, abram aí comigo lá em Filemão, perdão. Se não for Filemão, é Colossenses. Vamos ver. Filemão, peraí. Filemão. Não, perdão. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Alguém leia para nós, por favor. Eu. Pode ler. Glória a Deus, o irmão vai ler. Irmãos, não interrompam, por favor, ele vai ler. Todo mundo se vê. Amém. E quando essa epístola... Brincadeira. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodiceus. E a que veio a Laodiceia, lede a vós também. Amém. Que horas eu comecei, os irmãos lembram? A pregar? 8h30. 8h30 não. 8h30 não. Foi? Eu vou finalizar, irmãos. Me perdoem. Passei do tempo. Veja o que a Bíblia diz. Colossenses ficava perto da igreja de Laodiceia. Colosso ficava perto da igreja de Laodiceia. Então o que Paulo diz para eles? Quando vocês terminarem de ler a carta que eu enviei para vocês, dê para eles. E a carta que eu enviei para eles, vocês leiam também. Nós chamamos isso de cartas circulares. As cartas passavam de igreja a igreja. As cartas que foram aceitas pelas comunidades evangélicas, pelas comunidades cristãs, elas foram recebidas como canônicas, tá bom? E por final, o último crivo é a inspiração. Meu irmão, quando o livro é inspirado, não dá para você ler ele com sinceridade de coração, em oração, e não sentir a presença de Deus. Aí algum de vocês vai dizer assim: Henrique, você falou que um dos critérios é a apostolicidade. Só que Hebreus não sabe quem foi o autor, então como é que a gente vai aceitar Hebreus como canônico? Faz o seguinte, eu vou fazer igual os mormons fazem agora, os irmãos. Lá na igreja dos mormons, você chega lá e eles falam assim para você: Deus vai confirmar para você se o livro de Mormon é de Deus. Entra naquela sala, e é uma sala vazia, só com o livro de Mormon em cima da mesa. Aí você chega lá e você ora de todo o seu coração pedindo direção para Deus. Aí se a pessoa orar e sentir o coração queimando, é porque o livro de Mormon é de Deus. Se a pessoa orar e não sentir nada, é que ela orou sem fé. Mas faça isso, irmãos, com o livro de Hebreus. Abra uma exceção. Você crendo ou não crendo, Hebreus é inspirado por Deus. Você sentindo ou não sentindo foguinho no seu coração, é inspirado por Deus. Mas leia. Faz com a Bíblia inteira. Leia, faz com a Bíblia toda. Mas leia o livro de Hebreus e você vai ver, exala a presença de Deus quando você lê o livro de Hebreus. Então, essas são algumas características importantes. Para finalizar, alguém tem alguma pergunta? Professor, posso acrescentar aqui Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Ele nos diz assim: todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos, escrito neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então, é o que nem você falou do 22:18 de Apocalipse. Adiante. Então diz dos demais livros que vem acrescentar. E referente ao Hebreus, a palavra foi examinada naquela época para ela conter, porque tudo vem em cima da fé, é o fundamento das coisas que não vê, mas se acrescenta no caso que o próprio Espírito Santo santifica. Que esse livro, exatamente, ela tem a ver com de Atos, com Coríntios, que fala sobre o santuário no Antigo Testamento. Então ela conjumina tudo. Então vejam vocês. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E ele diz assim: quem acrescentar algo às profecias desse livro, serão acrescentados os juízos do inferno sobre ele. Mas se alguém tirar alguma coisa, serão tiradas as bênçãos espirituais que havia de vir sobre ele. Não é coincidência que o último livro da Bíblia justamente cele as palavras do livro. Quem lembra lá de Daniel 12, quando Deus fala para Daniel: não celes as palavras desse livro. Por quê? O cânon não estava fechado ainda. Mas quando Deus revela as palavras para João, o último livro do Apocalipse, do cânon, ele fala: está selado. Quem acrescentar, vai ser acrescentado as enfermidades e as moléstias do inferno. E quem tirar, vai ser tirado as bênçãos do céu. Então, justamente o último livro da Bíblia fecha o cânon. Agora nós vamos finalizar, irmãos. Finalizar mesmo, de verdade, não é fake news. Como diz o pessoal por aí, irmãos, quando os pregadores disserem que está terminando, não creia, não acredite. E outra, diz um grande pregador: toda vez que alguém olhar para o relógio, eu vou acrescentar 15 minutos à minha mensagem, viu? Tome cuidado. Vamos lá. Vamos terminar com algumas curiosidades da Bíblia, né? Primeira curiosidade: a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, com alguns pedacinhos de aramaico, algumas partezinhas de aramaico. Aramaico era basicamente, pense em hebraico como hebraico e aramaico como português e espanhol. Você consegue entender, mas não é o mesmo idioma, tá? Então quem falava hebraico conseguia entender um pouco de aramaico e vice-versa, tá? Mas não era o mesmo idioma, tinha algumas diferenças. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? Em grego, que era a língua helenística da época. A primeira tradução da Bíblia é chamada de Septuaginta. Septuaginta é a tradução dos 70. Foram chamados 72 rabinos de todas as tribos de Israel para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego, tá? Próxima curiosidade. Por exemplo, assim, Deus ele não fez um corpo, ele separou os membros e cada um é um membro, e Deus quer que trabalhe corretamente, nós como membros, ele como cabeça, com obediência, para que nós servimos a ele dentro daquilo que Deus colocou. Então eu não posso mudar. Eu conheço um rapaz que ele trabalhava, ele fazia uma obra, o Senhor corrigiu ele, chamou ele no Espírito Santo de Deus e fez: agora você vai trabalhar fazendo como eu estou mandando. É igual o Jonas, ele ia para Nínive, mas só que ele pulou para Tarsis, e ali aquele rei levantou aquele navio. O que ele fez? Ele se reconheceu e falou: me joga no mar. E através da oração ele chegou onde ele tinha que chegar. Mas tudo significando é obedecer, porque não adianta eu conhecer e não obedecer. Porque se eu sou membro, eu tenho que seguir a Cristo e tenho que seguir com obediência, sincero, íntegro e temente a Ele. Amém. É isso. Exatamente. Glória a Deus. Continuando. Sabe o que a Bíblia se chama Bíblia? O pergaminho que era o material que era feito a Bíblia, surgiu, ele era exportado principalmente de uma cidade chamada Biblos. Biblos, vocês vão ver no Antigo Testamento como Gebal, uma cidade chamada Gebal. Depois ela é chamada de Biblos. E aí veio da palavra Biblos a palavra Biblia, que significa conjunto de livros pequenos. Então, a Bíblia significa conjunto de livros pequenos. Tá bom? Biblioteca na mão. São 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Total 31.971. Acertou. Como?
Ó, na minha tá assim, ó. A versão revista atualizada, 31.174 versículos. Versão revista corrigida, 31.175. E versão King James, 31.172. Tem uma diferença porque... Ó, vamos ver uma diferença aí com os irmãos? Abra aí na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Eu falei 13? Acho que é 16. O 13 é o amor. Primeiro Coríntios. Suprema excelência. Não, acho que é... Peraí. Deixa eu... Citar o texto de cor é complicado, irmão. Você tem que ter certeza do que você está falando. Me perdoe. Peraí. Eu acho que é 13 de 2 Coríntios. Alguém lê para nós, por favor. Porque a fé é a esperança, mas que a esperança é o amor. 2 Coríntios. Segundo 13:13. Isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Algum dos irmãos, a Bíblia está dividindo esse último versículo? Sim. Como é que está? Ponto depois amém. Não, dividindo em dois versículos diferentes. Ou ninguém está com a versão que eu quero, ou eu estou lendo o texto errado. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Porque aqui Não tem. Ah. Que aparece B, né? A parte Tem algumas Bíblias que esse último versículo se divide em dois. Tá? Por isso que tem uma certa diferença aí na quantidade de versículos. Mas continuando, irmãos, vamos finalizar aqui, rapidinho. O menor versículo da Bíblia, em português, é Êxodo capítulo 20, versículo 30. Com exceção da tradução brasileira, que é Lucas capítulo 20, versículo 30. Em português, em outras línguas, é João 11, 35. O maior versículo da Bíblia é Esther capítulo 8, versículo 9. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119 e o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. Há 8.000 menções a Deus sob vários nomes divinos e 177 menções do diabo sob seus variados nomes. A vinda do Senhor Jesus é referida direta e indiretamente 1.845 vezes, sendo elas 1.527 no Antigo Testamento e 318 do Novo. Um detalhe que não está aqui onde eu anotei. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre a volta de Jesus do que a primeira vinda de Jesus? A Bíblia fala mais que Jesus irá voltar do que ele ia vir. Sabia? É um fato para nós estudarmos e nos preocuparmos ou não, irmãos? A volta de Jesus. Devemos estar preparados. Amém? O Antigo Testamento, irmãos, isso é legal para os irmãos decorarem. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. E o Novo Testamento encerra citando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao passo que o Antigo Testamento termina com maldição, o Novo termina com bênção. Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo? No ano de 1452, na Mongúcia, Alemanha. E, para finalizar, o nome de Jesus consta do primeiro e do último versículos do Novo Testamento. O primeiro versículo do Novo Testamento diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o último versículo das Escrituras fala sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nos colocamos de pé. Irmão, estamos terminando mais um ano. Começaremos um outro ano agora, 2024, para a glória de Deus. Aleluia! Firme no seu coração um propósito de conhecer Deus através das Escrituras, de ler a Bíblia toda. Lembra? 3 capítulos durante segunda a sexta, final de semana, 4 capítulos. Você vai ler a Bíblia toda no ano. Amém? Amém. Quem que vai começar esse propósito a partir do ano que vem? Glória a Deus, assim seja. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós cremos que o Senhor deu a palavra, que a palavra é de autoria totalmente tua, Senhor, que foi o Senhor quem deu a palavra.
Deus, toca nos nossos corações para que tudo que foi aprendido possa ser aplicado no nosso dia a dia, que nós possamos sentir desejo, Senhor, vontade de te servir, Senhor Deus, por meio das Escrituras. Inflama o nosso coração, que nós possamos entender o benefício que ela pode nos trazer. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Como é que é? Esqueci como é que era. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os encurvos se encaem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salmo 20, verso 8. Vitória! Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus. Amém, meu querido. Eu estava falando aqui, ó. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Parceiro, Assim, ó.